Deus é bom? Amém. Deus é muito bom, hein, irmãos? É bom ou não é? Amém. Deus é muito bom. É verdade. Hoje, se Deus permitir, eu quero falar sobre paciência, o fruto do Espírito. Amém. Glória a Deus. E para isso eu quero ler Gálatas, capítulo 5. Louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Gálatas 5, 22. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há? Contra estas coisas não há? Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que a Tua palavra possa se fazer presente aos nossos corações, Pai. Fale ainda mais sobre os nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Agora há pouco o irmão Janeilton estava louvando o hino, e antes ele falou um pouco sobre paciência, sobre estar enfermo no coração por falta de paciência. Ansiedade muitas vezes é falta de paciência, é esperar ou deixar de esperar, é estar ansioso ou ansiosa para que aquilo possa acontecer, e enquanto aquilo não ocorre, você está sob um estado de ansiedade. Então, aquilo mexe nos teus nervos. Mas hoje eu não quero falar sobre enfermidades que provêm da impaciência. Hoje eu quero falar sobre a paciência no aspecto de uma ou do fruto do Espírito, porque todos esses pontos que citamos, fé, mansidão, temperança, longanimidade, paciência, tudo isso é apenas um fruto. É como que você comer uma laranja que é rica em vitamina C, D e por aí vai. Assim é o fruto do Espírito. Ele é rico. O fruto do Espírito é tão rico que apenas com aquele fruto você começa a produzir substâncias que não é comum ao homem sem este fruto. Assim é a paciência. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é paciência? Segundo o dicionário, paciência é a capacidade de suportar as dificuldades, atrasos, frustrações, com uma atitude calma e esperançosa. Portanto, paciência é o ato de as coisas estar dando errado, mas você, claro, que você vai esperar com calma, amém? E você saber suportar as dificuldades ou os atrasos, sem frustrações, ou seja, sem a enfermidade da alma, nas próprias frustrações, com uma atitude de calmaria, sempre na esperança de que vai acontecer. Isso é paciência. A paciência se assemelha muito com fé. E a fé se assemelha muito com paciência. Portanto, paciência é essa capacidade que você tem de suportar todas as frustrações daquilo que ainda não aconteceu, mas esperando elas acontecerem em toda a sua calmaria. Amém? As Escrituras nos dizem lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11: lembrai-vos da paciência de Jó. E o texto diz assim: ouvistes qual foi a paciência de Jó? Vistes o fim que o Senhor Deus, porque o Senhor é misericordioso. As Escrituras nos lembram a refletir sobre a paciência de Jó. E às vezes nós entendemos paciência por um aspecto contrário, reverso, que é a impaciência. Talvez muitos não saibam o que é paciência.
conhece o conceito de paciência, mas não sabe vivenciar a própria paciência. Então, se conhece a paciência pelo atributo reverso, oposto, que é a impaciência. E às vezes, a impaciência vai nos gerar em ângulos diferentes, como que paciência ou impaciência para com o próximo, como que impaciência para consigo mesmo, como que impaciência para com o seu próprio pecado, ou com a própria trajetória da fé, como se você quisesse que aquilo subisse rápido, sem ter paciência de entender que é um passo após outro. Então nós precisamos entender, irmãos, os passos, amém? Romanos capítulo 5, versículo 3, Paulo diz assim: nos gloriamos nas muitas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Depois eu vou ler uma outra escritura de Tiago, que ele fala a mesma coisa. Então observe: nos gloriamos nas muitas tribulações, porque a tribulação produz paciência, e a paciência a esperança, a experiência, e a experiência a esperança. Glória a Deus. Fé e paciência andam juntos. Se você espera por fé. E se você se mantém esperando, você está com paciência em esperar. Então, muitos de nós, a não termos isso, precisamos nos gloriar nas muitas tribulações. E às vezes passamos por apertos, por dificuldades, para que aprendemos a ter experiência, e então, após a experiência, nós aprendemos a ter paciência, para que então produza esperança. E então nós temos como aspecto principal a paciência para chegarmos até a esperança. Uma vez que a tribulação muitas vezes vai gerar isso. Então você pode ter esperança no sentido de esperar ou de esperançar, não é isso? Ou você espera na paciência, ou você tem uma esperança de que aquilo vá entrar com paciência, como algo concluído na sua vida. Portanto, a paciência ela precisa ser completa na nossa vida. Amém, Senhor. Louvado. Então, se nós lemos que a tribulação, isso vai produzir paciência, a paciência produz a experiência, que por sua vez é a esperança. 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, vai trazer que a ciência é a temperança, e a paciência a piedade. Então você vai começar também a produzir pela paciência o próprio ato de piedade. Às vezes entendemos piedade como atitudes. Piedade, no entanto, começa no coração. Quando você vê alguém que está passando por provas, e você sabe o que é passar por provas, dificuldades, então você tem a ciência como temperança, a ciência de que você passando por aquilo, você alcançará algo. Então Pedro, ao falar acerca disso, fala sobre a paciência gerar a piedade. E quando você tem paciência e tem a experiência, portanto ciência daquilo, então você começa a ter piedade daqueles que esperam e ainda não alcançaram. Então você começa a produzir algo para que possa somar com aquelas pessoas, quer seja por via da oração, quer seja por via do jejum, quer seja por via do auxílio, mas você vai fazer agir no auxílio daquela pessoa, amém? Sempre no ar de piedade. Mas voltando aqui a Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto. Isso é Jó 1, versículo 1 ao 3. Jó era íntegro, era reto. No entanto, Jó passa por tribulações grandiosas. Jó tinha tudo o que você não tem. Jó tinha uma presença magnífica de Deus. Jó tinha a esposa exemplar, os filhos exemplares, de tal modo que Jó não via erro nos seus filhos, mas sacrificava, porque ele disse: porventura poderia meus filhos pensar em algo contra Deus? E Jó tinha seus filhos tão justos, que Jó oferecia sacrifícios para Deus em pecados que sequer os seus filhos haviam cometido. Poderia estar ainda num pensamento tortuoso, algo que poderia ter surgido, e Jó sabia
correto era a vida dos seus próprios filhos. Essa era a vida de Jó. Jó não tinha o que reclamar. Jó não tinha o que murmurar. De tal modo que Satanás, ao aparecer diante da face de Deus, disse: ele não tem o que reclamar. Ele tem tudo quanto ele tem pedido, tu dá para ele. Tudo o que ele pedia, Deus dava. Isso demonstra também o ato de paciência. Tudo que você pedir, você alcança. Tem pedido você com paciência? Ou tem você mudado? Eu quero isso, Senhor. Passa-se algumas semanas, alguns meses, você está pedindo outra coisa. Isso fala de virtude da paciência, porque este é o fruto do Espírito, paciência. Então, quando Satanás aparece diante de Deus, disse: tudo tu tem dado. Eu poderia dizer assim: ele tem tido paciência de esperar as bênçãos de ti, mas se o Senhor me permitir, ainda que sem paciência, eu vou diante dele e tome tudo. E então, a sua mulher estava ali, mas os seus filhos morreram no mesmo período em que seus animais, em que sua fazenda, que tudo que ele tinha se foi. E quando o último dos servos aparece diante dele para lhe dar um recado, ele, com toda a paciência, ele disse: por que você está assim, tão impaciente? Veio correndo como se tudo tivesse acontecido. O que foi? Perdi meus filhos, perdi tudo que adquiri do Senhor, mas eu vim novo. Na linguagem de hoje diria: por que está assim? Eu nasci pobre, eu não tinha uma roupa para vestir, nu eu nasci, e nu eu vou voltar para lá. Glória a Deus. Eu não nasci com filhos, eu não nasci com riquezas, eu vou voltar para lá sem filhos, sem minha riqueza. E a roupa que eu estava vestido ele rasgou, mas não reclamou. Amém. Glória a Deus. Então Tiago diz: lembrai-vos da paciência de Jó. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes somos tão impacientes que passamos sim por perseguições, por dificuldades, por privações, quer seja financeiras, quer seja familiar. No entanto, passamos sem paciência, porque não temos paciência para que uma coisa possa gerar outra. Não nos gloriamos primeiro na tribulação, logo murmuramos e não gera paciência, porque se você murmura, você foi reprovado, logo vem outra prova em outro ângulo, até que você passe daquilo, porque é a tribulação que vai produzir paciência. Amém. Glória a Deus. A receita bíblica é clara, Aleluia. a receita Glória a bíblica Deus. é profunda. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. E aí você vai observar, irmãos, que Jó passou anos da sua vida doente, porque Satanás foi e disse: está vendo meu servo ali? Ele não murmurou, ele tem sido paciente ainda. E Satanás disse: mas ele tem saúde, tire e a paciência se vai. Tire, e ele não terá paciência mais nem para contigo. E ele disse: pois faz tudo o que tu quiser, só não tira a vida. Mas, irmãos, você sabe o que significa? Ele disse assim: Satanás, se tu quiser acabar com a vida dele, olha, Satanás podia dar um câncer, Satanás podia fazer ele perder um braço, Satanás podia fazer o que fosse, só não tirar a vida. Ele podia deixar ele tetraplégico, mas Satanás não faz coisas assim. Por quê? Porque irmãos, ele foi comido de bicho, estava fedendo. O que Satanás estava fazendo com ele? Satanás estava fazendo ele perder e perceber que perdeu o que tinha. Ele tinha status, ele tinha uma moral, ele era um homem de destaque no seu povo. E o que Satanás fez? Um homem que era agradável de estar, agora Satanás faz que ele seja desagradável de se olhar. Um homem comido de bicho, um homem
fedido, que nem mesmo a sua própria esposa chegava próximo. Colocava ali o prato, empurrava e dava a ele comer. Este foi a provação de Jó. Muitos dizem que Jó passou 10 anos naquela prova. Eu quero dizer para você que eu não sei quantos anos foi. Eu não creio em teologia especulativa, muito embora sabemos que demorou muito tempo. E entra o capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo, e Jó manteve a sua paciência. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Depois eu vou ler um texto que vai caber muito bem em Jó. Eu não quero entrar aqui agora, mas eu quero que você entenda. Enquanto não cumpriu os dias da paciência de Jó, Deus não o restituiu, porque ele estava se gloriando nos dias da sua provação, demonstrando que a paciência era uma virtude do alto. Glória a Deus. Glória. E quando Satanás aparece, ele disse: Jó, eu disse que ele era íntegro e reto. Agora, Satanás, eu te digo, ele é íntegro e reto e temente a Deus. Aleluia. Glória. Porque paciência revela o nosso temor ao Criador. Glória a Deus. Aleluia. A paciência revela quão tememos a Ele. Poderia citar Abraão e Sara, que saíram da sua terra. Poderia citar Jesus, na sua paciência suprema, tão paciente, que chamou 12 discípulos. E desde o primeiro dia ele sabia que aquele era o traidor, mas comia, sorria, andava e confiou-lhe as finanças. Que paciência é o do nosso mestre Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que paciência foi aquela. Glória a Deus. Passou anos no meio de um traidor, mas desafiou aqui qualquer um, se soubesse que você seria traído por essa pessoa, qual seria o teu grau de confiança? Se você tão somente desconfiar, essa pessoa vai me trair, e independente do ângulo que você imagine, você começa dentro de você ter dificuldades, você começa a vigiar, mas Jesus estava ali do lado de todos como se fosse o mesmo. Amém, Senhor. E a Bíblia diz Santo é o Senhor. que ele foi oprimido, foi traído, foi aflito. Irmãos, afligiram o nosso mestre. Que paciência, que paciência. Amém, Senhor. Glória a Deus. Jesus na ceia e a traição na sua frente. Jesus indo orar e não havia quem orasse com ele. E Jesus angustiado até o mais profundo da alma. Quantas vezes Deus permite que você se torne, alguma fase da vida, em uma angústia tão grande que parece que não tem saída. É dali que vem o socorro. Amém. Glória a Deus. O socorro bem presente vem na hora da angústia. Glória a Deus. Aleluia. E ali estava Jesus, paciente, Glória a Deus. levado como uma ovelha muda. Colocaram diante de Pilatos, e lá estava calado. Ele poderia dizer: eu sou. Ele poderia dizer: aquele que criou o mundo está aqui. Mas calado estava. Que dizes ser acerca de ti mesmo? Tu és o Cristo? E ele disse: tu o dizes. Aquele homem com poucas palavras convenceu aquele que poderia o acusar e disse: não vejo nada neste homem. Glória a Deus. Porque a profecia precisaria ser cumprida com paciência, e a Bíblia nos mostra desde o Antigo Testamento que o sacerdote observava aquele cordeiro e não poderia encontrar mancha. Mas quem era o sacerdote nessa altura? Um romano. Porque aqueles religiosos que deveriam estar no lugar de sacerdote olharam falhas, olharam manchas.
Mas quando estava ali, um homem de cultura helênica, romana, olha aquele homem, mesmo sem saber quem de fato ele era, olhou e não viu defeito nenhum. Então, ele queria soltá-lo. Mas o povo disse: crucifica. Crucifica. Foi açoitado. Porque estava escrito acerca dele tudo isso, e ele com paciência aguardava todas as profecias. Jesus cravado na cruz, derramando sangue por horas, mas não tinha ainda a permissão de pedir o fel, porque tudo precisava se cumprir numa ordem correta. Era necessário que tudo acontecesse na sua ordem, porque o salmista, Salmo 23, Salmo 21, Salmo 89, como ele havia dito, que a lei, os profetas e os salmos testificam de mim. E então, ele com paciência e sofrendo, pede o fel. E ele tinha que dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Salmo 21. Estava escrito. Mas ele não podia dizer em qualquer momento. Tinha que haver algo que se distanciasse para que aquilo ocorresse. Ele deveria pedir o fel, mas deveria ter paciência no momento correto. E quando ele pede água e não fel, dá-lhe fel. E então se cumpre a última das profecias. Que paciência! E quando se cumpre a última das profecias, Jesus dá um brado e diz: em tuas mãos te entrego o meu espírito. Está consumado. O termo grego ali é tetelestai. Está consumado, não tem mais nada, eu cumpri tudo. Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa impaciência, trouxe sobre nós agora a virtude que vem dele. E agora estamos debaixo da virtude do Altíssimo. Entendemos que somos agora posteridade da sua própria natureza. Então, as Escrituras dizem: seremos participantes da natureza divina. O Espírito Santo agora habitando em cada homem nos faz ter uma renovação de espírito. E após isso começa a se cumprir a palavra que diz: tirarei a minha lei de tábuas de pedra e colocarei no coração do homem. Transformarei o coração de pedra em carne. E agora Deus trazendo toda essa virtude aos nossos corações. Portanto, precisamos ter paciência nas provações. Jesus foi o supremo exemplo de paciência. Nós precisamos ter paciência nas provações. Não abrir lugar para murmurar. Tiago 1:23 diz assim: meus irmãos, tende por motivo toda alegria, se passardes por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, a aprovação da vossa fé precisa ser confirmada. Ou seja, Deus confirmou que você passou por essa aprovação e não murmurou com paciência. Passou sem murmurar, esperou com paciência. E isso vai produzir perseverança. Ou seja, nas próximas provas você terá um ânimo a mais para perseverar. Às vezes, irmãos, a gente passa uma fase espiritual que a gente passa por prova tão grande, que as pessoas podem ver, você mesmo vai olhar: meu Deus, que prova! Foi Deus que passou por mim. Só que às vezes tem provas tão pequenas, uma coisa de nada, você não dá valor. Aí aquilo te derruba. Por quê? Porque Deus nunca nos ensinou a fazer vista grossa para nada. Porque não é a prova que é grande ou pequena, é o Deus que é grande.
Deus não permite você passar uma prova maior do que a vossa fé. Portanto, primeiro, a tua prova está associada à fé que você tem, ao grau, à intensidade. Grau esse que nem mesmo você sabe. E quando você passa por fé, você começa a vencer os obstáculos. Posso falar de paciência ao próximo, como Colossenses: suportai-vos uns aos outros e perdoai mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos aos outros. Tenha paciência com o próximo. Deus tem tanta paciência com você. Deus perdoou os teus pecados. Você pratica coisas erradas todo dia. Você é falho, é miserável. Eu e você não prestamos para nada, e Ele nos aguarda com paciência. Mas alguém faz uma coisinha de nada por você e gera impaciência. Tenha paciência um para com o outro. Como assim como Deus nos perdoou, perdoe o próximo também. Amém? A paciência, irmãos, como crescimento espiritual. Quantas pessoas não têm paciência? Eu não mudei, eu não quero saber não, eu vou largar a fé. Nunca mudei, eu não sou eleito, eu não vou ser salvo. E começa a agir com impaciência. Isso é um grande problema. Gálatas 6:9 diz assim: não vos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém. A Bíblia está dizendo que eu devo agora não me cansar. Eu não posso me cansar de fazer o bem, porque é no tempo próprio que nós vamos colher, se nós não nos cansarmos ou não desanimar. Foi o que aconteceu com Jó. Jó passou por prova, esperou com paciência, não cansou de fazer o bem. Os outros vinham diante dele, ele nunca trouxe uma palavra dura contra os seus amigos. Não cansou de fazer o bem, e no tempo certo Deus o abençoou. Portanto, espere o tempo do Senhor para ser abençoado. Portanto, espere o tempo do Senhor para receber do alto. A questão é que às vezes, irmãos, nós agimos com falta de paciência. E a falta de paciência, como Moisés viveu a vida toda tão paciente, tão virtuoso em sua paciência, calmo, manso. Mas certo dia, nos seus últimos dias que esteve nessa terra, então ele perdeu a paciência para com aqueles que estavam andando com ele, e bateu na rocha irado, e perdeu a oportunidade de entrar no lugar aonde há mais de 40 anos ele estava seguindo. Veja como a impaciência pode te jogar para longe da promessa. É a impaciência, e Satanás só luta para tirar a tua paciência, para que você não alcance essa terra que Deus prometeu para mim e para você. Lembra de Saul, impaciente, haveria de esperar por 7 dias para que o profeta Samuel chegasse e então oferecesse o holocausto. Então Saul, de modo impaciente, não esperou sequer 2 dias, e foi e ofereceu holocaustos, a qual ele não podia necessariamente, teria que ter um sacerdote, um profeta, e ali o profeta Samuel era um sacerdote, teria que ser feito da maneira correta, mas pela impaciência o Espírito de Deus se saiu dele, e Deus não olhava mais para Saul, e Deus já não via Saul, e Deus já não falava com Saul, porque a impaciência nos coloca para longe de Deus. É verdade. Seja paciente. Amém, Senhor. Não seja como Sara. Deus havia dado uma promessa. Deus me prometeu isso. E aí na impaciência, meu Deus, o Senhor me prometeu isso, está com tantos anos. Não seja impaciente como Sara. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sara disse: Abraão, estou velha, Abraão, mas Deus prometeu uma posteridade, depois te junta com essa mulher, te deita com ela. E Abraão não queria, e aquela mulher martirizava, impaciente, mas Abraão paciente. Amém.
Então, Abraão triste, cheio de paciência, aguentando a sua mulher todo dia reclamar. E Deus, olhando o coração daquele homem triste, disse: Abraão, faz o que tua mulher está pedindo. O que gerou? Gerou um filho que trouxe tanta angústia para aquela mulher. A escrava que era tão boa se tornou uma escrava tão ruim para aquela mulher que ela estava aflita pela sua própria impaciência. Ela gerou problemas na sua casa. Um casamento tão perfeito foi gerado problemas pela sua própria impaciência, porque a impaciência gera problemas familiares. Impaciência é uma virtude que vem do Espírito. Porque fala de maneira grosseira, qualquer coisa é ignorância da tua casa. Mostra, isso define que você ainda precisa se aproximar de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque paciência é um fruto do Espírito. Aleluia. Paciência é seguido no fruto de mansidão, Glória temperança. a Deus. Amém, Senhor. Por que não há mansidão? Por que não há temperança? Porque falta Espírito. Glória a Deus. E aí você vai observar que aquele mal não trouxe a penora. Se Abraão era o pai da fé, e havia um tipo naquilo, e se Abraão seria o pai de uma grande nação, que a promessa estaria por trás, se há um intermédio pela impaciência, aquilo vai gerar problemas na própria promessa. E se aquele filho, que não era da promessa, mas era um filho da impaciência, geraria problemas familiares, necessariamente deveria gerar também problemas naquele grande plano a qual Deus, não problemas diante de Deus, eu falo para a própria nação que deveria ser abençoada. E Ismael, que é o filho da escrava, é mandado embora. Então nasce, após isso, pela paciência, no tempo certo, como lemos, esperar com paciência, e no tempo certo Deus recompensa. E então no tempo certo Deus fez com que aquela mulher e aquele homem tivessem as condições biológicas para terem filhos. Então nasce o filho. Qual é o nome dele? Isaac. Isaac é o filho da promessa. E Paulo, em Gálatas capítulo 4, vai traçar e disse: mande embora a escrava e seus filhos, porque de modo nenhum herdará quando há livre. No entanto, e ali ele fala como tipos. E aí você vai observar que os ismaelitas são aquelas nações que agora, no fim do ano passado, jogou bomba em Israel. Os ismaelitas são aqueles que tomaram a faixa de Gaza, da faixa de Gaza, que estão tomando território, onde o templo, onde deveria ser construído, sequer pode ser. Ali estão os ismaelitas. Foram gerados problemas da impaciência. Problemas que você causa hoje pela impaciência podem gerar problemas para a tua casa, para os teus filhos, para toda uma geração futura. Tome cuidado. Certa feita, Moisés estava ali, andando, atravessando, e todo mundo correndo ali, atrás dos israelitas. Eu vou já encerrar. Atrás dos israelitas. No entanto, o que acontece? Ele estava parado, porque havia águas na frente. Moisés, estava tranquilo. E o povo murmurando, reclamando. E Deus disse: Moisés, o que tu tem na mão? Senhor, eu tenho um cajado, uma vara, Senhor. Ele disse: pois toca nas águas, Moisés. Toca nas águas. Moisés toca. A Bíblia não diz que ele fendeu, ele bateu, ele toca. Sinal de paciência nas águas. O mesmo homem que tocou nas águas foi quem feriu a rocha pela impaciência. As águas são maleáveis, mas para ferir uma rocha precisa estar irado. Às vezes, a mesma boca que fala tão dócil fala de maneira tão amarga. Paciência é uma virtude. Jonas foi para Nínive, saiu pregando, cheio de virtude, mas quando o povo se converte e ele se cumpre os dias de 40 dias, as quais, porque a gente pensa que tudo é rápido, ele saiu pregando durante 40 dias, e quando findou os 40 dias,
ele estava do lado de fora da cidade, porque ele não sabia o que ia acontecer com a cidade. E a Bíblia diz que ele estava do lado de fora, esperando, já que se o povo se convertesse, é estado de coração, arrependimento é coração. E então Jó estava do lado de fora, porque Jó não ia ser destruído, porque ele sabia que Deus havia dado um recado que seria destruída a cidade em 40 dias. Então Jó, quando espera aquele dia 40, Jó viu que nada aconteceu. Jonas, tá, irmãos? Jonas, nada aconteceu. E o que ele fez? Ficou tão impaciente que se irou até mesmo contra Deus. É por isso que eu não queria vir, Senhor. Eu sei que tu é benevolente, que tu faz isso. E então, ele aguardou aquele dia, angustiado no sol quente, e desmaiou de tanto sol. E Deus fez brotar uma borboleira e deu uma sombra. E quando ele acorda, havia uma sombra sobre ele, porque Deus não deixa os profetas morrerem. Deus não deixa, irmãos. Deus ensina. A tua murmuração, a tua impaciência, Deus quer te ensinar. E Deus agora coloca ali uma árvore que dá uma sombra, mas que aquela sombra não dura muito tempo, porque aquela árvore se vai. Deus faz com que aquilo morra. E então ele reclama, porque servia para ele aquela sombra. Não servia para ninguém, mas para ele estava servindo. E quando ele reclama, ele disse: por acaso não foi eu que fiz eles? Tu não plantou isso aqui, tu não regou isso aqui, e por que está assim? Mas aquele povo que eu plantei, que eu reguei, que eu estou cuidando, tu te ofende? Deus nos mostra quão hipócritas somos muitas vezes, que pensamos só em nós, e não temos paciência de vermos pelo olhar do outro. Citei a impaciência de Moisés, de Saul, de Sara, de Jonas, e você, e eu, e nós. Deus olhando e discernindo cada coração nesse momento. Que paciência tens? Pastor, eu tenho um pecado, o pecado da carne está reinando sobre mim, às vezes eu passo alguns dias e caio de novo. Que paciência tem? Pastor, às vezes acontece coisas na minha casa e eu acabo falando alguma coisa. Que paciências tem? Pastor, às vezes eu não falo nada, mas dentro de mim eu estou ali impaciente. Impaciência. Impaciência é algo que precisamos fugir, para que o fruto do Espírito possa habitar em nós. Na paciência. Poderia citar vários personagens, irmãos, mas eu quero deixar uma mensagem centrada. Não quero pregar aqui 1 hora. Eu quero que pode ser 20 minutos, apesar que faz mais de meia hora que a gente está pregando. Eu vim mais cedo. No entanto, eu quero que você saia daqui entendendo que cada uma dessa pregação, desde quando Deus nos renovou, desde quando Deus nessa vigília da virada de ano, nós tivemos a oportunidade de recomeço. Deus está nos ensinando aonde temos que andar. Temos que ser gratos, dizer: Deus, obrigado por mais esse ensino, Senhor. Porque é uma aula do céu. Não é uma aula humana. Porque é Deus falando aos corações. Falando em aula, nós teremos algumas poucas quartas-feiras, onde nós vamos abordar temas. Então eu peço que na próxima quarta-feira, irmã, traga a sua Bíblia, traga papel, traga caneta, e nós vamos ficar abrindo a escritura e anotando, e é necessário. Amém? Principalmente os homens, que professam a fé. Nós vamos falar sobre doutrinas específicas da mensagem, o que cremos, o que não cremos, o que é e o que não é. Vamos abrir a oportunidade para perguntas objetivas, claras, amém? Para que a gente tenha uma lucidez e a igreja não fique um crê de um jeito, outro de outro. Você tem liberdade para tudo, mas não será por falta de ensinamento claro, objetivo. Então nós vamos falar só sobre doutrinas relacionadas à mensagem, amém? A mensagem. Apocalipse 17, Elias e tudo mais.
Agora, tenha paciência, amém? E saiba uma coisa, para encerrar aqui. Certa feita, o profeta estava orando. Quando ele estava orando na sua casa, ele viu uma visão. E na visão ele viu um homem colocando um chapéu, colocando o cobre-tudo, né? Esse é o nome que chama, sobretudo, isso mesmo, sobretudo. E então ele levanta, vai orar por uma pessoa enferma, e aquela pessoa é curada. E na hora que ele está orando e vendo essa visão, aparece um homem. E quando aparece um homem, na casa dele bate, e aí a esposa atende, e ele sabe que é a mesma pessoa. Então ele viu o carro vindo até diante dele, e aí ele disse: você pode orar por mim? Antes de terminar a história, ele bora, já entra no carro, e ele disse: é porque meu filho está doente, um parente. E ele disse: eu sei. E ele disse: você já foi na minha casa? Eu disse: acabei de sair de lá agora. É uma casa verde? Ele disse: só acabei de sair de lá agora. Evidentemente que na visão, né? E então ele, com toda a confiança, olha doente, aquela pessoa doente, e ele disse: essa pessoa aqui vai ser curada. Amém, Senhor. E quando ele ora, irmão, ele ora e nada. Não aconteceu com uma visão que ele achava que acontecia conforme havia sido mostrado o fim. Só orou. E então ele ora de novo e nada. E ele conta que o pessoal tinha que trabalhar no outro dia, e botaram ele para sentar na cadeira, e ele levantava, orava, e as pessoas não estavam mais nem tendo fé mais, de tanto ele orar. Estava quase amanhecendo o dia, outra pessoa tinha que vir, e saíram para trabalhar. Quando pensa que não, a pessoa chega, coloca o chapéu lá, coloca coloca o sobretudo, e na hora ele lembra da visão. Era isso, paciência, eu deveria ter esperado isso acontecer. Amém, E quando ele colocou, então ele se levanta daquela cadeira, e ele disse que era uma cadeira de balanço. Ele se levanta e disse: olha, se esse homem não ficar curado agora, pode colocar o nome de falso profeta sobre mim. E ele ora e começa a repreender, e aquele homem tinha câncer nos ossos, todos os seus ossos quebravam, que estralavam, ele não podia sequer, era um homem no fim e quando ele ora por aquele homem, os seus ossos começam a se estralar e se juntar tudo de novo, e aquele homem instantaneamente é curado. E ele, desde então, ele disse, e estava inclusive ensinando, ter paciência de fazer de forma como Deus tem mostrado. Eu não posso seguir um outro modelo, irmãos. Eu não posso seguir uma outra forma. A impaciência de Jó foi isso. Perdão, de Moisés. Ele sabia que a rocha não poderia ser ferida de novo, e ele bateu ali. Às vezes nem, sabe quando a pessoa está ali, a rocha do lado, porque a história, só lê o que Paulo diz, a rocha circulava e seguia aquele povo, não era outra rocha, irmão, porque aquela rocha simboliza Cristo. Aonde eles andavam, aquela rocha saía seguindo aquele povo. E então Moisés estava ali do lado daquela rocha, então que ele viu aquela coisa, ele nem, sabe quando a pessoa bate irada, ele bateu naquela rocha, às vezes ele nem estava com a intenção de bater na rocha, mas por causa da ira. Só que ele quebrou a tipologia e ficou fora, porque Deus não aceita outro modelo que não seja o que Deus desenhou. Amém. Tenhamos, pois, paciência, Aleluia. para que Deus possa de fato realizar a obra que Ele quer na nossa vida, da maneira que Ele quer. Amém? Amém. Paciência é uma virtude. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus, o Senhor é Deus para renovar, para livrar, Glória a Deus. que todas essas pessoas, Deus, possam ser abençoadas, Glória a Deus. que Satanás e toda obra maligna seja repreendida, Glória a Deus. que a Tua glória se manifeste sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.